Olá, estudantes do 7º ano. Nesse vídeo vamos conversar sobre quais são os elementos de uma notícia. A gente vai verificar novamente quais são as especificidades que constituem esse gênero textual, com o qual vocês já estão bem familiarizados. Eu sou a professora Rosa Bueno, estou aqui com o meu colega, o intérprete Luiz, que está brilhantando essa aula com a gente aqui, fazendo a transcrição da minha linguagem oral para a linguagem de sinais. Parabenizo a todos vocês por estarem aí nos prestigiando e vamos ver então quais são os objetivos dessa aula que organizamos com tanto carinho para vocês. Então, observem aqui que os objetivos consistem em fazer a leitura de uma notícia, identificar uma informação explícita no texto jornalístico, reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação no texto e reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação entre gêneros textuais diversos que tratam do mesmo tema. Então, para início de conversa, a gente propõe aqui uma reflexão. Se nós estivéssemos aqui numa situação de sala de aula, a ideia seria sugerir ao professor para que vocês observem as fotografias presentes nesse slide e dialoguem com os colegas sobre para onde essas pessoas possivelmente estão indo e a razão pela qual elas estão se deslocando. E se vocês estiverem aí num contexto dentro da casa de vocês, de repente tem alguém aí, um irmãozinho, uma tia, uma mãe, uma avó, algum familiar com quem vocês possam conversar, analisando aí essas imagens, para atender a proposta dessa reflexão aqui desse slide. Então vejam, nós temos aqui 3 fotografias, Temos uma aqui que aparecem as pessoas dentro de um barco ali em alto mar, Numa outra fotografia as pessoas estão, parece que numa fila quilométrica, aguardando alguma coisa, E aqui a gente tem as pessoas se deslocando por meios aéreos ali, Estão entrando em um avião. Então, para onde será que essas pessoas estão indo, São várias pessoas, Há ali meio que uma aglomeração, como vocês podem observar, E elas estão tentando se deslocar do seu país de origem, por que será? Que tipo de reflexão que a gente pode fazer a partir dessas imagens? Então, todos os anos, muitas pessoas deixam suas cidades ou países de origem por diversas razões. Esses deslocamentos geralmente acontecem por mar ou terra. No entanto, em 2021, centenas de pessoas fugiram de Cabul, no Afeganistão, em um avião militar de carga norte-americano. Então, nesta aula, vamos ler uma notícia sobre imigração, Conforme nós já comentamos no início da aula, a notícia ela é um gênero textual e ela tem alguns elementos composicionais que são especificidades da notícia. Então, a notícia ela tem que informar ao leitor onde aconteceram os fatos, com quem aconteceram, quais são as pessoas que estavam envolvidas, quando esses fatos aconteceram. Esses são alguns elementos que não podem faltar para que o leitor tenha a informação de forma mais precisa, certo? Então, vamos começar aqui a fazer a leitura da manchete dessa notícia. Observem aqui que a manchete é o título, E diz assim: 500 imigrantes e refugiados são resgatados em um único dia no mar Mediterrâneo. Nos 3 primeiros meses de 2018, 1 de cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo não sobreviveu. Então vejam que no subtítulo aqui, que vem logo abaixo da manchete, a gente tem uma informação que salta aos olhos do leitor. Uma informação bem importante que a maioria das pessoas desconhecem, Que é essa informação aqui, que de cada 14 imigrantes que cruzaram o Mediterrâneo, 1 não sobreviveu, Se a gente observar bem a imagem ali, a fotografia, a gente começa a entender o porquê que isso possivelmente acontece, Observem ali a situação de vulnerabilidade, de fragilidade, na qual eles vêm ali naquele boat, uma espécie de barco ali que não dá conta, do número de pessoas, do peso e etc. Então, não fica muito difícil de inferir o porquê que isso acontece. Continuação da leitura, pessoal, aqui comigo. Cerca de 500 imigrantes e refugiados foram resgatados nesta sexta-feira no mar Mediterrâneo em 3 operações
de socorro, nas quais trabalharam diversas embarcações que navegavam na região, informou a Guarda Litorânea da Itália. As operações aconteceram em coordenação com a Central Operacional da Guarda Litorânea em Roma, dependente do Ministério de Infraestrutura e Transportes italiano, segundo um comunicado. Nas operações participaram embarcações do EUNAVFOR Med, uma operação da União Europeia no Mar Mediterrâneo, e da ONG Sea-Watch. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, assegurou recentemente em relatório que, nos 3 primeiros meses de 2018, 1 de cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo rumo à Itália morreu. Além disso, advertiu que o trajeto para a Itália, principalmente a partir da Líbia, está cada vez mais perigoso, levando em conta que o número de chegadas diminuiu drasticamente desde julho de 2017, mas a de mortalidade é mais elevada. Então vejam que aqui no final tem a referência do site onde vocês podem ter essa notícia na íntegra para verificar ali a veracidade e a confiabilidade dessas informações. E vamos para a nossa primeira atividade, então, para a gente aquecer, tá? Então, na primeira atividade, a gente retoma a manchete dessa notícia, né, que diz assim: 500 imigrantes e refugiados são resgatados em um único dia no Mediterrâneo. Nos 3 primeiros meses de 2018, 1 de cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo não sobreviveu. Por EFE, 13 de abril de 2018, 21h44. E aí, pessoal, que fato originou essa notícia? Né? Então, a gente tem aqui essa perguntinha para vocês refletirem e elaborarem aí 2, 3 linhas, dando conta de tentar responder a esse enunciado. Então, mais um momento para vocês treinarem aí a proficiência na língua escrita. Mãos à obra.
Vamos verificar como ficou então a nossa sugestão de resposta para vocês fazerem a conferência com a resposta de vocês. É claro que ipsis literis provavelmente vocês não aí escreveram com as mesmas palavras, mas se as palavras que vocês escreveram produzirem o mesmo sentido dessa resposta que nós estamos propondo, então vocês estão no caminho certo. Vamos verificar? Então vejam, o resgate de imigrantes e refugiados realizado por 3 operações de socorro no mar Mediterrâneo foi o fato que originou essa notícia, né? Se vocês responderam aí algo similar, parabéns, acertaram. Continuando então, vamos continuar aqui agora com uma reflexão sobre o que vem a ser uma fotodenúncia. Então vejam, fotodenúncia aqui, um substantivo composto por justaposição, né? Nós temos a junção da palavra foto, mas o verbo denunciar reduzido, né? Porque tiramos o R, então ele sai da sua forma no infinitivo e constitui uma única palavra, fotodenúncia. É um gênero jornalístico midiático e, como o próprio nome diz, é uma foto que denuncia. Trata-se de um gênero que se utiliza da linguagem não verbal para denunciar fatos ilegais ou que ferem a dignidade humana, como, por exemplo, a exploração de trabalho infantil, os maus tratos a animais, os abusos de autoridade por parte de agentes do Estado ou de criminosos, entre outros, né? Então vejam, a gente está aqui agora explicando para vocês uma outra modalidade de gênero textual, que é a fotodenúncia. Então é uma linguagem não verbal, né? Porque a foto ela não traz palavras expressas nela em si, então a gente utiliza mais a linguagem não verbal. É claro que quando a gente vai inserir essa foto num slide e vai escrever palavras em volta, às vezes para citar quem é o autor da foto, quem que fez essa foto, né, o nome do fotógrafo, aí vem a linguagem verbal, que a linguagem verbal se constitui das palavras. Mas, no geral, as fotos não trazem textos, né, ou fragmentos de textos ou palavras. Então, temos ali linguagem não verbal. E, nesse caso, a fotodenúncia, como o próprio nome diz, denuncia algo, né, que fere a dignidade humana, algo que pode ser considerado ilegal e que pode colocar a vida das pessoas em risco, né, não somente das pessoas, mas a gente viu ali também dos animais e etc. Então, vamos para a nossa segunda atividade. Trouxemos novamente a manchete, o título da nossa notícia: 500 imigrantes e refugiados são resgatados em um único dia no Mediterrâneo. Temos a fotodenúncia, né? E aí agora, como a imagem complementa o fato apresentado na notícia, né? Então vocês têm aí mais um momento de reflexão sobre o que vocês conseguem assimilar entre linguagem verbal e linguagem não verbal e vão tentar dar conta de responder a nossa segunda atividade.
Vamos verificar então, pessoal, como que ficou a nossa sugestão de resposta para vocês conferirem? Então vejam, como que a imagem complementa o fato apresentado na notícia? A imagem mostra pessoas amontoadas em um bote à deriva no meio do mar. Elas parecem assustadas e à espera de socorro, né? Então vejam, no momento que nós vamos ali fazer uma análise de como que linguagem verbal e linguagem não verbal contribuem para a compreensão na integridade da notícia, a gente não pode deixar de mencionar o quanto que é importante prestar atenção nas expressões faciais das pessoas que estão ali nessa imagem, né? Porque as expressões faciais delas também nos indicam que não se trata de um passeio turístico, elas não estão ali, né, num momento de lazer, muito pelo contrário, né? A gente percebe que estão ali apavoradas, com medo, né? Não tem assim esse aspecto de felicidade, né, e de lazer, mas tem sim ali expressões que demonstram uma angústia e pânico, né, diante da situação de vulnerabilidade na qual elas são transportadas para tentar sobreviver em outros países, né? Então existe aí uma fotodenúncia que traz os elementos da linguagem não verbal, na medida em que a gente pode explorar bem todos os recursos utilizados ali na foto para promover essa imagem, né, para gerar um campo de imaginação na cabeça do leitor, do observador, e temos ali a linguagem verbal, que são as palavras que constituem a notícia em si, certo? Então, se vocês responderam algo semelhante a isso, parabéns, estão no caminho certo. Vamos continuar para a atividade 3 agora. Leiam aqui comigo. Temos mais um fragmento da notícia, né? Nesse fragmento consta o seguinte: além disso, advertiu que o trajeto para a Itália, principalmente a partir da Líbia, está cada vez mais perigoso, levando em conta que o número de chegadas diminuiu drasticamente desde julho de 2017, mas a de mortalidade é mais elevada. Nesse trecho, por que as aspas foram utilizadas? Observem ali que as aspas começam a partir da segunda linha ali na palavra cada, né? Então, na segunda linha, no final dela, diz cada vez mais perigoso, fecha aspas, né? Então, aí, por que será que as aspas foram utilizadas? Em que circunstâncias, num texto escrito, que nós precisamos utilizar as aspas? Vocês se recordam disso? Então, vou deixar vocês refletindo aí sobre essa questão da pontuação adequada no texto e, na sequência, a gente volta para ver se vocês conseguiram fazer uma inferência correta, adequada e se conseguiram elaborar essa resposta.
Retornando então, pessoal, vamos verificar como que ficou a nossa sugestão com relação à terceira atividade, que pedia para vocês aí se lembrarem a questão do uso da pontuação num texto, né? E nesse caso específico da nossa terceira atividade, o uso das aspas. Em que circunstâncias que os escritores, os autores de textos, os jornalistas utilizam as aspas. Então, vamos verificar? Vejam, as aspas foram utilizadas para indicar a reprodução literal, isto é, palavra por palavra, da advertência realizada pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur. Então, observem aqui que a sigla Acnur, ela traz as iniciais do nome da agência, né? Então, A para agência, C, né, aqui se refere aos refugiados, né, das Nações Unidas, NU, e R para refugiados. Então vejam que a gente tem aí essa expressão, né, que é uma sigla, e que num texto também vale lembrar que geralmente quando a gente pela primeira vez no texto utiliza a sigla, nós temos que informar ao leitor do que se trata essa sigla, então tem que escrever por extenso, como foi feito aqui. Primeiro você escreve por extenso, né, no caso aqui Agência das Nações Unidas para os Refugiados, e a sigla Acnur, certo? Então, mais uma curiosidade aí para vocês, além de lembrar que quando você vai fazer citação das palavras de alguém, quando você usa ali o discurso direto dentro de um texto, é recomendável que você o faça entre aspas, né? Se trata ali de uma citação curta, uma citação breve, né? Então, no caso aqui, como é uma citação curta, só foram utilizadas as aspas para se referir a um discurso direto, ou seja, uma fala que foi produzida, nesse caso, por um setor, né, que é a Acnur, ok? E nessa aula, então, nós lemos uma notícia, identificamos uma informação explícita no texto jornalístico, reconhecemos o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação no texto e as diferentes formas de tratar a informação na comparação entre a notícia e a fotodenúncia, né? Então, observem que nós analisamos dois gêneros textuais, né? A fotodenúncia, que se constitui da linguagem não verbal, e a notícia em si, um texto do campo jornalístico midiático que se constitui de linguagem verbal. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer a leitura dessa notícia e até breve.